para a gente espernear e xingar. Mas, não, em anos anteriores, tinha uma outra professora que trabalhava no segundo ano de eletrônica, que adiantava bastante assunto de eletrônica das telecomunicações, que é a área, ou é o assunto da área deste próximo do segundo trimestre. Então, ela fazia práticas de eletrônica com pequenos moduladores de onda média, de AM, né, de modulações AM, rádio galena, né, um modulador muito simples, né, ou demodulador muito simples, e vi algumas coisas de filtros. Eu preciso planejar o próximo trimestre exatamente para ver o que vocês já viram e o que vocês não viram de eletrônica que possa ser aproveitado. Eu já conversei, claro, com a Tuane, que foi a professora de vocês, mas eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso. Assuntos que são importantes de ver e que normalmente ficam para esta cadeira ver neste segundo trimestre de eletrônica de telecomunicações são osciladores, circuitos osciladores. Os circuitos osciladores, de forma muito rápida, seria um amplificador seguido de um filtro. O filtro seleciona uma frequência específica, então o filtro passa bandas onde apenas uma frequência passa, e esse sinal é realimentado, entra de novo no amplificador. Então, se de alguma forma esse sistema recebe, seja por ruído térmico, gera um sinal, o ruído normalmente é um sinal de banda larga, gera esse sinal de ruído é um pouco amplificado, passa pelo filtro e selecionada apenas aquela frequência. Essa frequência é realimentada, é amplificada a mais, passa pelo filtro e selecionada aquela frequência, é realimentada e amplificada. No final, na saída, sem ter entrada, a entrada sendo um ruído, digamos, na saída eu tenho uma frequência desejada, eu tenho um gerador de uma frequência. Esse é um tipo de oscilador, alguns tipos de osciladores, que é um assunto que a gente vai ver nas próximas semanas, o que vocês vão ver nas próximas semanas. 2 tipos de osciladores, circuitos osciladores, os nomes são Colpitts e Hartley, mas a gente vai ver esse tipo de circuitos. Bom, um amplificador é uma matéria bem básica de eletrônica. Vocês chegaram a trabalhar com amplificadores, viram transistores no modo de amplificação, no modo ativo, certo? Alguém me confirma que vocês viram transistores bipolares, por exemplo, no modo ativo, no modo de amplificador, no ano passado em eletrônica? Prof, a gente viu transistores ano passado. Eu tenho uma pergunta sobre a apresentação, que no Moodle está dizendo que ela é optativa. Se tu fez a primeira atividade do Azimuth, não precisa entregar? Sim. Na verdade, eu acho que a maioria não vai entregar mesmo, mas sim, realmente optativa. Para avaliação não vou considerar, ou vou considerar como uma tarefa extra. Mas eu acho que vale a pena a gente não abandonar e planejar fazer essas apresentações como revisão no próximo trimestre, até para os demais colegas conhecerem as modulações que cada um trabalhou, tá, Maria? Sim, então, tá, obrigada, para esta semana, para esta correria de avaliação, pode abandonar a apresentação, mas depois a gente retoma, daqui a uns 15 dias, a gente discute essas apresentações. Vamos tentar fazer e discutir, a modo de revisão, digamos, desta primeira área, certo? Certo. Obrigado, Maria e Daniel. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao relatório. A gente recebeu ali as modulações, enfim. Tu acha interessante, a gente precisa fazer também a demodulação? Não, acho que não. Tem algumas modulações que são muito simples, onde cabe fazer a modulação. Por exemplo, acho que a Antônia e o Thiago, que trabalharam com a modulação AM mais simples, de portadora suprimida, enfim, acho que incluíram questões da demodulação. Mas quem for trabalhar, eu não lembro qual era a tua, Daniel, mas quem for trabalhar com uma modulação um pouco mais complicada, acho que a Mari está trabalhando com SSB ou VSB, que inclui um filtro um pouco mais sofisticado, depois fazer a demodulação realmente termina sobrecarregando, acho que
não precisaria, a gente não precisa, também nem vai ter tempo nas próximas semanas, mesmo fazendo essa revisão, para aprofundar tanto o trabalho das modulações. Então, fica um pouco no critério de vocês. Se a modulação de vocês acham que é muito simples, bom, aí possivelmente a demodulação fique também simples, aí vocês possam trabalhar as duas coisas. Mas se a modulação de vocês já tem um elemento complicador, que nem, no caso, o filtro SSB ou o filtro VSB, se é uma modulação um pouco mais sofisticada, realmente não é necessário fazer a demodulação. Professor, Fala, William. então, a minha modulação é a FSK, só que eu não consegui encontrar em nenhum lugar a demodulação dela. Pode deixar sem. O único circuito que eu encontrei que eu conseguia fazer demodulação era um que fazia a modulação dela, mas aí a onda FSK ficava digital, sabe? Ela variava a frequência, mas ficava em digital. Então ele usava basicamente 2 flip-flop. Mas com a onda FSK pode ser analógica, eu não consegui achar nenhuma demodulação dela. Não, mas tá certo isso que tu achou. A demodulação é entregar o sinal de banda base. Então, tu entregar um sinal intermediário não é obrigatório. O que interessa realmente é o sinal digital na recepção, é receber a informação original, que é o sinal digital. Então, é possível que um demodulador não te entregue os sinais intermediários que o modulador vai construindo até chegar no sinal modulado de rádio. Então, está correta essa demodulação, que na recepção vai identificar zeros e uns, sinal totalmente digital. Tá? Então, se tu quiseres, se tu consegue entender essa demodulação, quiser incluir, está ótimo, pode incluir. Mas, como a gente não aprofundou a discussão das modulações digitais, o pessoal que pegou qualquer modulação digital pode se limitar apenas à modulação sem dificuldades. A gente, eventualmente, na revisão, nas próximas semanas, pode tentar ver isso. Mas alguém tem mais alguma dúvida em relação aos relatórios? Eu só queria confirmar, então, eu uso o circuito que a FSK está em digital ou que ela está analógica? Porque daí, se a FSK tiver digital, eu já tenho um circuito que faz a demodulação, que eu encontrei. Mas com a onda analógica eu não encontrei como é que faz a demodulação. Isso que eu queria dizer, no caso. Tá, eu tenho alguma dúvida do que tu está te referindo. Essas modulações, a informação que essas modulações vão transmitir é uma modulação sempre digital. Sempre é digital, são sempre zeros e uns. Isso depois é transformado numa onda, sim, digamos, entre aspas, analógicas, com frequências elevadas ou mais elevadas para poder transmitir à distância, né? Então, em todo caso, me manda o que tu tiver para eu ver, a gente discute via fórum ou via chat privado para entender o que tu estás interpretando, tá? Tá bom, certo. Obrigado. Em relação ao que vocês viram no ano passado, vocês viram transistores, mas vocês viram que o transistor consegue funcionar como amplificador? Vocês viram um transistor no modo ativo? Sim. Certo. Tá. Então, tipo, um tipo de filtro possível vai ser isso, vai ser um transistor no modo ativo, funcionando como amplificador, conectado com um filtro, né, que vai selecionar frequências. Filtros, vocês chegaram a ver? Filtros passivos, só resistor, capacitor, indutor. Circuitos RC vocês viram, RC, RL vocês chegaram a ver, né? Já nas eletricidades básicas, até no primeiro ano. Eu acho que filtro a gente não chegou a ver, não. Tá. Não, senhora, a gente não viu o filtro. Tá, então eu vou já planejar um tempinho maior para essa revisão, que na verdade nem vai ser revisão. Mas, de repente, vocês pegam o que eu vou dizer rapidamente. Vocês lembram de um divisor de tensão? Vocês lembram como é um divisor de tensão? Tipo, se eu aplico uma tensão de entrada a 2 resistores e eu vejo a saída dessa tensão, apenas a tensão num desses resistores, como a corrente é a mesma do circuito série, entre um resistor e o outro, a tensão de saída é proporcional à relação entre esses 2 resistores, certo?
Sim, certo. É uma consequência rápida da lei dos nós de Kirchhoff, né? Da lei das correntes de Kirchhoff, né? E da lei de Ohm, né? Da lei da relação entre tensão e corrente nos resistores. Agora pensem se se esse divisor de tensão, em vez de ter dois resistores, um dos dois elementos, um pode ser um resistor e o outro for um capacitor ou um indutor. Vocês lembram da expressão da impedância, que é uma generalização da resistência, mas da impedância do indutor ou da impedância do capacitor, da reatância, então, indutiva ou da reatância capacitiva? Não? Professor, eu lembro mais ou menos, assim, tipo, bem O que tu lembra, William? Qual é a reatância de um indutor, por exemplo? Daniel, desculpa. Se eu não me engano, tinha acho que era um valor Z que era considerado, se não me engano, era um valor Z que era, acho que a reatância. Que ele era. Não lembro se a gente usava. Tipo. Não posso explicar. Eu lembro de usar a questão da função de converter de. Acho que é retangular para polar na calculadora. Era alguma coisa assim, que a gente precisava do ângulo. Era uma coisa assim que eu lembro de cabeça agora. Tá ótimo, tá bom, William. Alguém lembra mais? Sim, realmente a Z é a letra que a gente usa para representar a impedância. A impedância tem duas partes, uma parte real, a gente representa como um número real, que é a resistência, que vocês estão mais acostumados a tratar, e uma parte imaginária, então, que fica num ângulo de 90 graus, num eixo vertical, naquele plano complexo, uma parte imaginária que é a reatância. A reatância pode ser indutiva, de um indutor, e tem circuitos muito simples para fazer um indutor, por exemplo, uma bobina, né, um solenoide, um fio enrolado, né, uma espécie de mola, consegue fazer essa situação, ou consegue apresentar essa reatância exatamente a 90 graus da resistência de um resistor apenas resistível, e um capacitor, que também tem geometrias, estruturas muito simples para construir o capacitor, por exemplo, duas placas paralelas, e essas duas construções, tem outras, né? Mas essas duas construções são as construções que a gente repete no hieróglifo, né? No símbolo do capacitor e do indutor. O símbolo do capacitor lembra a construção de capacitor de duas placas paralelas, o símbolo do indutor lembra a mola do solenoide, né? Essas geometrias, essas estruturas, essas formas, essas topologias conseguem reproduzir dispositivos que têm uma impedância exatamente a 90 graus da impedância de um resistor, seja 90 graus para mais ou para menos. Então, tem uma impedância que é puramente imaginária, em termos de eletrônicas a gente chama isso de puramente reativa, seja indutiva, que é o reativo positivo, ou capacitiva, que seria o reativo negativo. Em termos de equações, desse valor de Z que vocês transformavam, o William lembra, de polar para cartesiano, transforma de polar para cartesiano porque tem a variável complexa, que o pessoal da matemática chama I, e nós chamamos de J para não confundir com a corrente, que a gente chama de intensidade de corrente e usa o símbolo I. Essa impedância do capacitor, que é um J alguma coisa, ou essa impedância do indutor, que é um J alguma coisa, vocês lembram qual era a expressão? Vocês lembram mais ou menos como era? Tem alguma ideia que elementos ou que componentes tem na expressão, se não lembram exatamente da forma da equação, da fórmula da impedância do indutor ou do capacitor, vocês lembram o que tinha nessa fórmula ou não? Mais ou menos, senhor, mas teria que revisar um pouco. Tinha os graus, alguma coisa assim. Eu lembro que, acho que se não me engano, variava, né, do indutor para o capacitor, tipo, acho que em um valor era positivo e outro valor negativo, alguma coisa assim. Isso, um é um valor positivo, outro valor negativo, tinha os graus medem um ângulo. Alguma ideia do que é esse ângulo?
Vocês lembram de algo Era assim? o ângulo no plano, não? Tinha um desenho no plano? Tinha Não era uma um ângulo, não era o ângulo entre a tensão e a corrente? Não era algo Isso, assim? A isso, é o ângulo defasagem entre a entre tensão e a elas. corrente, ótimo. Mas esse ângulo, ele é expresso, no caso, por exemplo, do indutor, a reatância indutiva é 2πf vezes L, que é a indutância, ou ômega L. Lembram disso? O ômega é o que se mede em graus. O ômega é representado, para quem é técnico, para quem é engenheiro, para quem é da área técnica, o ômega é meio ruim de ver, a gente enxerga melhor 2πf, f é a frequência em hertz. O ômega em graus é para professor de matemática, deixa com eles. Para a gente é muito mais natural se acostumar a falar em 2πf L, ou no caso do capacitor, 1 dividido 2πf C, sendo C a capacitância do capacitor. Lembram desse ômega L, ou 1 sobre ômega C? Ou então do 2πf L e 2πf C? Não? Agora com o senhor falando, sim. Tá. Ótimo, Letícia. Então imagina que tu tens um divisor de tensão onde um dos resistores, ele é propriamente um resistor, e o outro, em vez de ser um resistor, é um indutor cuja impedância é J, tem a variável complexa, vai ter que fazer um cálculo transformando de polar para cartesianos, que nem o William estava dizendo, vai ter que considerar o ângulo entre tensão e corrente, que nem o Eduardo estava dizendo, mas vamos esquecer essa dificuldade matemática, a gente sabe que existe como resolver, que em algum momento a gente já resolveu, sabe resolver essa dificuldade matemática, mas vamos pensar que é um divisor de tensão, onde eu tenho um resistor em cima, e embaixo eu tenho um outro elemento, uma reatância, que depende da frequência, é 2πf vezes o L. O L é constante, depende da geometria, isso não vai mudar, mas o F depende da frequência. Então, vai ter uma frequência onde os dois elementos têm o mesmo módulo, a mesma grandeza, o mesmo valor absoluto. Eu posso fazer uma conta e colocar R igual a 2πfL, aí eu isolo o F, então R sobre 2πL, eu tenho uma frequência, nessa frequência os dois termos são iguais. Para frequências maiores, no caso de um indutor, a impedância do indutor é muito alta, vai ficar um divisor de tensão muito desbalanceado, com uma reatância muito grande no indutor e nada no resistor. Se eu botar um sinal nesse divisor de tensão e tirar esse sinal no resistor, eu vou tirar zero, quase, uma tensão baixíssima. É um filtro que matou as frequências altas. Todas as frequências altas ficam no indutor. Se eu pegar a saída no resistor, se eu pegar a saída no indutor, ao contrário, eu vou ter uma tensão altíssima, toda a tensão vai sair no indutor. Se colocar um capacitor é o inverso, ou então, se eu for para no caso do indutor, se eu for para as frequências muito baixas, o indutor vai ser um curto-circuito, e o meu divisor de tensão, na verdade, vai ter apenas um resistor, o que eu botar na entrada vai aparecer na saída do resistor, por isso que o resistor é uma saída de um filtro passar-baixas. A gente vai ver isso, eu vou pedir também para vocês estudarem isso, essas questões de filtros, tentar colocar algum exercício, mas um elemento, um circuito, com um resistor e um indutor, ou com um resistor e um capacitor, ele vai funcionar como um filtro passa alto ou passa baixas, dependendo de eu colocar um indutor ou um capacitor, e dependendo se eu pegar a saída no resistor ou se eu pegar a saída no outro elemento reativo. Tá? A gente diz, ou calcula, que esse ponto de meio termo, onde as duas tensões estão divididas por 2, a gente chama isso de frequência de corte do filtro, e como a metade da tensão está dividida entre os dois, se a gente fizer um cálculo logarítmico, o filtro vai atenuar muito rapidamente, então a gente gosta de usar cálculo logarítmico. A divisão entre 2, se tirar o logaritmo disso, é 0,3, então vezes 10 para representar então em decibéis, vai dar 3 dB, então o ponto de 3 dB, um ponto de atenuação de 3 dB, onde fica 3 dB no resistor e 3 dB na reatância, é o que a gente chama de frequência de cortes. E depois, cada vez que a frequência aumenta muito ou diminui muito, eu tenho pontos onde o sinal que eu coloco na entrada aparece com uma atenuação muito baixa, menor do que 3 dB,
então eu tenho mais do que 50% do que eu coloco na entrada, eu tenho na saída, e tenho pontos onde o que eu tenho na saída diminui drasticamente, é 0,01 vezes ou mais. A gente vai revisar isso, mas é só para dar essa introdução e também para, na hora de vocês estudarem, terem essa introdução aos filtros. No caso de alguns dos moduladores, teve filtros que implementaram. Se vocês realmente não viram isto no ano passado, bom, eu deixei no fórum algumas dicas, mas a gente vai ter que retomar para completar esse estudo, esse conhecimento nas semanas próximas. Certo. Os moduladores a gente viu que seria o terceiro ponto, então a matéria do próximo trimestre seria isso, seria revisar filtros em instrumentação. Com Augusto vocês vão ver filtros que usam amplificadores, então já são filtros que incluem amplificadores, ou filtros ativos, tem uma aplicação bem mais interessante, né? Tem mais possibilidades, digamos, mas eu queria ver algo bem simples, algo muito próximo dos circuitos RCs que vocês viram no primeiro ano apenas. Mas já pensando em termos da funcionalidade da aplicação como filtro, por exemplo, para os moduladores VSB e SSB, se vocês conseguem já adiantar um pouco isso no relatório e depois nas apresentações nas próximas semanas, acho que vai ser bom para todo mundo. Para hoje, algum dos dois grupos que fez o relatório quer adiantar uma apresentação, teve um de modulação AM, de portadora suprimida, e teve um outro grupo de modulação BPSK. Vocês querem apresentar, alguns de vocês dois? Não precisa ter apresentação estruturada, formal, a gente abre o relatório e vai comentando o relatório. Pode ser? Ou vocês preferem deixar para mais adiante? Eu prefiro deixar para depois, porque assim, sem se preparar nada, acho que é ruim. Tá. O teu trabalho, tu viu que eu fiz várias observações, Letícia e Emerson. Tem várias coisas interessantes no teu trabalho. Por exemplo, no circuito que vocês botaram, tem um amplificador, mas o transistor não pode funcionar como amplificador, o transistor no modo ativo. Tudo bem, tu pode deixar esse circuito, já que um CI amplificador, mas quem sabe a gente não pode ir para a coisa mais básica do transistor. E tu coloca duas chaves. Vocês chegaram a ver também o transistor funcionando como chave no ano passado em eletrônica? A gente viu no ano passado. Tá. Então, se em vez de tu colocar uma chave aberta ou fechada, tu colocasse, em vez de uma chave aberta, um transistor cortado, ia funcionar com uma chave aberta. Se tu colocasses um transistor em saturação, ia funcionar como chave fechada. Então, claro que aumenta bastante a dificuldade do trabalho de vocês, mas para o relatório atual, enfim, não precisa... No caso de vocês, eu sugeriria pelo menos comentar estas coisas que eu coloquei no comentário, tentar refletir um pouco, e isto que eu estou falando agora, e acrescentarem na forma só de comentários. Mas depois, de repente, para a apresentação, se a gente fizer isso daqui a uns 15 dias, de repente vale a pena vocês tentar fazer essa experiência de substituir os elementos por transistores, algo curto e grosso, mesmo que funcione com mais distorção, com mais ruído, a onda no sinal fique mais, entre aspas, feia. Se o outro grupo quer apresentar o trabalho deles, Antônia e Thiago. Oi, sir. A gente não pretendia apresentar, mas se for necessário, aí a gente tem que se preparar para a apresentação, fazer um PowerPoint. Não, tá ótimo, tranquilo. Então vamos fazer isso, vamos todo mundo tentar preparar as apresentações para daqui a uns 15 dias. Preparem apresentações de uns 10 minutos. Eu não lembro se eu botei no fórum ou foi numa resposta privada para algum de vocês, um modelo de apresentação, um modelo não, uma sugestão de apresentação, mas se for no privado eu coloco no fórum, para todos poderem ver, mas
quando a gente se enfrenta a um problema, qualquer problema, uma das limitações, um pouco aquelas... a gente viu algumas questões de teoria de informação, onde a gente pensava em termos de quais eram os recursos escassos nas telecomunicações, que é potência ou banda, tu tem que te focar em termos de potência ou de banda, e eu dizia que é algo parecido à nossa vida, onde os recursos escassos, limitados na nossa vida, são tempo, que é limitado, né, fatalmente limitado, e como pela sociedade onde a gente vive, a economia, o dinheiro, digamos, né. Então, em termos de tempo, qualquer problema, qualquer questão, qualquer problema que a gente vai enfrentar, vale para uma questão, por exemplo, de prova, vale para um exercício, vocês têm que pensar qual é o tempo que tu teve, quais foram os recursos até, também na hora de fazer um projeto no ano que vem, tipo, quais foram os recursos, qual é o dinheiro até para gastar, para comprar componentes que tu tens disponível para fazer esse projeto. Então, por exemplo, se teu projeto fale de antenas no terceiro trimestre na aula dos professores Ricardo e Cláudio para ter o grau na disciplina e tem 10 minutos. Tu vai ter que escolher 10 minutos, o mais relevante de uma antena em 10 minutos. Vai falar coisas muito superficiais, muito básicas. Uma antena serve para comunicação a longa distância e pouca coisa mais. Não vai ter tempo de falar muito de antenas. Se pedir escreve um relatório, tem 20 dias para escrever um relatório, tu vai escrever um relatório de, 4, 5, 10 páginas, talvez. Se é o teu assunto de mestrado, tu vais ter 2 anos para desenvolver isso. Obviamente, a profundidade vai aumentando. Pode ser o assunto de pesquisa da tua vida, trabalhar disso durante 20, 30, 40 anos. Obviamente, a profundidade do teu trabalho vai aumentando muito, o que tu vai falar muda muito dependendo do tempo que tu tens para falar, né? Então, no caso das modulações, pensem numa apresentação para ser feita em 10, 15 minutos. A gente não tem muito mais tempo. Mesmo que a gente, daqui a 15 dias, se programe para ficar 2 horas, como a gente estava planejando, e como vocês não têm período, depois a gente invada um pouco, depois do período das 4 horas, que a gente tem outra aula, mesmo assim fica muito pesado, muito chato. Vão ser divididos em grupos ou em duplas, 5 ou 6, 1h30 já é um filme, né? Então é bastante para falar. Mais do que 15 minutos cada um realmente não me parece adequado. Então se programem para uma apresentação que dure entre 10 e 15 minutos. Uma apresentação de uns 10 minutos, é bom que ela tenha 6, 7 lâminas, né? Depende do estilo de cada um fazer lâminas. Tem uns que fazem lâminas muito carregadas, tem outros que fazem lâminas sem quase nada de informação, que pode ir mais rápido. Bom, aí pode dobrar a quantidade de lâminas e ficar mais ou menos uma lâmina por minuto, até um pouquinho mais. Mas se a lâmina já tem mais informação para comentar, acho que uma lâmina a cada 2 minutos já está de bom tamanho. Então tentem distribuir o que vocês têm que falar para ocupar bem esse tempo. É um exercício que vocês já devem ter feito meio de forma, talvez até alguns sem pensar muito nisso, mas é um exercício que cada vez mais vocês vão ter que fazer de forma bem consciente, bem planejada. Eu tenho meia hora para fazer esta apresentação, então eu tenho que aproveitar bem o meu tempo nessa meia hora. Não vou falar coisas que sejam repetidas ou que sejam muito superficiais, porque meia hora dá para aprofundar um pouco, mas também não vou ficar aprofundando só num detalhe, tenho que distribuir. Então, nas apresentações, tentem pensar nesse limite, digamos, de 10 minutos, para deixar mais uns 5 minutos de conversa, de perguntas. A apresentação de vocês tentem planejar em 10 minutos. Não tem rigidez, não tem uma rigidez muito grande. Se vocês precisam 15 minutos para a apresentação, tudo bem, a gente pode flexibilizar um pouco, mas usem como base os 10 minutos. Se fazem a apresentação um pouco mais curta, não tem problema. Se fazem muito mais curta, provavelmente a apresentação de vocês está muito superficial. E se fazem ao contrário, muito longa, provavelmente ela está repetitiva ou muito aprofundada. Emerson, pode falar. Quer que eu veja o chat? Eu não estava vendo o chat.
Sim, estava determinado para fazer ou o relatório ou a apresentação. Então, para a avaliação do primeiro trimestre, vou anular a apresentação e vou considerar só o relatório. Para fechar a nota do primeiro trimestre, só vou considerar o relatório. A apresentação já estou me antecipando e planejando para daqui a uns 15 dias, no segundo trimestre, valendo, digamos, nota do segundo trimestre. Pode ser? Certo. Também até segunda-feira que vem a gente faz aquele tipo plano de aula e a gente continua no mesmo ambiente no mundo com o planejamento dos estudos do segundo trimestre e a gente combina ou acerta as questões dos assuntos e da avaliação do próximo trimestre, tá? Mas para este trimestre, na prática, eu vou anular, já que era optativa a apresentação, vou anular a apresentação e vou avaliar apenas o relatório e o primeiro trabalho, tá? E tanto o relatório quanto o primeiro trabalho vão ficar abertos até sexta-feira, embora tenham data de entrega para vocês, entregar após da data a gente pode avaliar isso como uma penalização da nota ou como uma penalização da presença, digamos, mas vocês podem entregar o relatório e quem não fez o primeiro trabalho até a sexta-feira, certo? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida a mais, alguma dúvida para fazer o relatório. Eu vou tentar olhar regularmente Sir, essas correções que o senhor colocou no comentário é para a gente fazer e reenviar o relatório? Sim, é para comentar no relatório. Não precisa corrigir, mas pelo menos responder, comentar. Inclui aquela que eu fiz agora em relação às chaves, Letícia, que em vez de usar aquele CI, que é uma chave, que é mais prático, claro, poderia planejar um circuitinho em saturação em corte. Um transistor só coloca uma frase disso para lembrar na hora de fazer a apresentação. Tu vai fazer a apresentação baseada no relatório para lembrar esse assunto na hora de fazer a apresentação para todo mundo refletir sobre essa questão. Pode ser? Tá bom, a gente vai tentar. É que, na verdade, a gente não entendeu sobre o funcionamento do circuito modulador. A gente só fez conforme que a gente viu que era para fazer. A gente não entendeu como que o circuito funcionava. Posso projetar ele e comentar? Pode. Deixa eu primeiro achar se eu tenho ele, onde eu tenho ele. Pam. Vocês estão vendo a minha tela? Alô? Eu não estou vendo, senhor. Não? Não. O que eu fiz? Não. Tô com os olhos inchados, fui no automático e apertei compartilhar, cancelar, em vez de compartilhar, confirmar. Beleza. Este aqui é o teu circuito. O circuito do Emerson e da Letícia e do Emerson é um modulador BPSK. BPSK é uma modulação de chave que, dependendo da informação que é recebida, vai colocar uma ou outra fase. O P é fase. E o bipolar é que essas fases são mais 1 e menos 1, são 180 graus de diferença. Então, o circuito tem esta portadora, que esta portadora é quem vai ser modulada dependendo da informação. E a informação é o sinal digital, 1 e zeros.
O demodulador, na verdade, no fundo, ele vai reconhecer esse sinal digital. Tá? O que tem esse circuito? Tem aqui o sinal de entrada, né, a portadora, ele vem para este circuito integrado, que nada mais é que uma porta lógica. Esses resistores aqui esquece, é para adequação, é assunto de instrumentação, não é um assunto de lógica, digamos. Isto aqui é uma chave, que essa chave tem um sinal de controle aqui. E esse sinal de controle vem dos dados. Quando o dado é 1, a chave está fechada, eu tenho aqui na saída a minha portadora tal qual, a minha portadora inteirinha. E esta aqui é uma outra chave, que tem no sinal de controle um sinal invertido. Então, quando esta chave está fechada, esta aqui está invertida e está aberta. Quando o dado é 1, esta chave aqui está fechada e esta aqui está aberta. Quando o dado é 0, esta aqui abre e esta aqui, como tem o inversor, fecha. Então, o sinal de dados vai me controlar qual das duas chaves está aberta e fechada. Nesta chave aqui de cima, a entrada é o sinal, é a portadora, que vai ficar então com a fase dele bonitinho. Nesta outra chave, vocês adivinham, eu preciso ter o mesmo sinal de entrada com uma inversão de 180 graus, invertido. Então, o que foi feito? Foi colocado aqui um transistor sem ganho, aqui é um amplificador completo, é um circuitinho completo. Mas foi colocado um amplificador com um ganho unitário, então ele amplifica, mas na verdade não amplifica, né? Ele tem um ganho muito baixo, só que o sinal da entrada está na porta inversora. Na saída dele vai aparecer o mesmo sinal invertido. Se vocês lembram de um transistor bipolar em emissor comum, a saída do transistor bipolar em emissor comum é invertida. É o mesmo sinal da entrada, se a relação entre o resistor que a gente bota no coletor e a resistor que a gente bota no emissor, que dá o ganho, se eu tenho um resistor no coletor igual ao resistor do emissor, o ganho vai ser unitário, nesse transistor amplificando, então, no modo ativo, só que é inversor. A saída aqui fica invertida. Como isto aqui é um sinal digital, como isto aqui é um sinal analógico, eu não posso usar uma porta lógica para inverter ele. Até, dependendo, até poderia em alguns casos, mas não é bom. Na porta lógica vai ficar tudo meio quadrado. Então, esse sinal analógico, a forma de inverter ele é usando a porta inversora de um amplificador, ou então usando um transistor em emissor comum. Então, aqui neste ponto 6, eu tenho o meu sinal de entrada invertido, que é o que alimenta esta outra chave. Então, dependendo do meu sinal de dados, eu faço passar um sinal invertido, que passou por este transistor, ou faço passar o sinal direto, que não passou pelo transistor. Então, dependendo do meu sinal de dados, eu vou ter a minha portadora com a fase original, ou 180 graus, inversão de fase. Isso é o B de bipolar. Certo? Se vocês veem no resultado da simulação que a Letícia e o Emerson colocaram, vocês veem que aqui, aquele transistor que deveria inverter, aqui o dado inverteu a fase. Aqui eu tenho a onda, essa aqui é a portadora, esse aqui é o sinal de dados que estou transmitindo, e este aqui é o sinal que vai para o ar, é o sinal modulado. Então, quando o sinal de dados é 1, eu tenho a portadora igualzinha. Quando o sinal de dados é -1, eu tenho a portadora invertida. Só que a portadora deles, cortou. Em alguma amplitude dela, o transistor não está mais amplificando, está saturando. Por isso que cortou. Não consegue amplificar mais. Né? Ou está saturado de um lado e cortado do outro, eu não sei. É para vocês refletirem isso. Mas aqui era para ter a onda igual. Só que algum dos resistores aí na volta acabou fazendo com que este sinal invertido, o transistor aquele, o 741, na verdade, estivesse ou saturando ou cortando, e o pico da onda não ficou desenhado. Eu achei um exemplo muito bacana, porque a gente consegue refletir em termos da eletrônica básica que vocês viram
no ano passado em termos de transistor, certo? A gente pode discutir melhor na apresentação, mas se vocês entenderam a minha fala agora, Letícia e Emerson, por favor, deem uma entradinha nisso, citem um pouco essa discussão toda, certo? Vocês conseguiram entender? O pessoal que não viu o exercício conseguiu entender, ou pelo menos Letícia e Emerson, que já estão com a cabeça pensando nesse exercício, conseguiram entender os comentários? Sim, deu para entender um pouco melhor agora. Certo. Os demais lembram das questões? Esta questão de ver um sinal saturando, amplificando, vocês tinham visto isso na cadeira de eletrônica? Chegaram a observar na prática essa situação de saturar e cortar ele, e daí, tipo, não conseguir amplificar mais, é isso? Sim. Isso A gente viu só na teoria, a gente não fez prática ano passado. Puxa, temos mais para recuperar, então vamos ter que apressar a questão da vacina, gente. Porque é bem bacana de ver isso na prática. Tu vê que um amplificador, no caso aqui do circuito, não existe mágica. Para amplificar, tu precisa de energia. Então, se eu vou aumentar, se eu vou colocar mais energia, mais potência, a gente discutiu como era importante a energia, a potência naqueles assuntos de teoria da informação, né, de recursos escassos. Para tu fazer uma amplitude maior, tu tens uma potência maior, não existe mágica. Essa potência sai de algum lugar. Sai de onde? Do VCC. Essa potência vem do nível DC, vem da bateria, digamos, e ela é transformada de energia DC para energia no sinal variável, no tempo, no sinal na onda, né? Então, se eu de alguma forma limito esse VCC, bom, eu vou saturar, eu não vou poder querer amplificar meu sinal além da quantidade de energia que o VCC pode me fornecer. Então, dependendo dos resistores que a gente coloca na rede de polarização do transistor ou do CI, e dependendo da fonte, né, do VCC, tem um limite de ganho. A gente não pode amplificar mais do que o ganho. Chega ultrapassado o limite, o sinal satura. Se eu entro com um sinal DC, bom, o sinal vai saturar muito rapidamente, né, ou satura ou amplifica, digamos. Mas se eu entro com um sinal variável, o pico da tensão pode saturar, ou o vale da tensão pode cortar, que vai ser, como é inversor, o vale vai virar pico, né? Então, e o pico vai virar vale, né? O saturado, né? A saturação eu vou ver na parte de baixo, na saída, e o corte eu vou ver na parte de cima, na saída. Mas esses sinais vão cortar ou saturar. Normalmente, quando satura, a gente deixa de ver a inversão de fase. Então, aqui a gente teria o pico ficaria com a fase invertida, se saturasse. Mas como não é apenas um transistor, é um CI todo, na verdade o que está acontecendo aqui é que os dois lados estão cortando e não saturando. A saturação inverteria a fase. Tá? Mas esta última fala vocês podem apagar, que se vocês não exercitaram isso no ano passado, vocês vão ter talvez muita coisa, muita informação. Vamos nos concentrar nesta questão mais de moduladores, enfim, e de modulações, e isso a gente revisa no próximo trimestre. Certo? Eduardo, tu quer ver rapidamente o teu exercício? A gente combina outro horário. Eu tenho uma aula agora às 4. Tem outro compromisso. Seria o exercício do Azimuth, professor? O exercício do Azimuth. Eu não sei o que tu está fazendo, por que tu tem dificuldade de entrar no Syscom.
Na verdade, eu já consegui, eu e o Emerson pedi ajuda pro Emerson, o Emerson me ajudou, e a gente Tá. conseguiu bater ali direitinho só que a gente teve que fazer à mão. No caso, fazer a localização à mão, porque de qualquer maneira a gente conseguiu entrar no site e visualizar a longitude e latitude, mas por algum, por alguma maneira ela não estava localizando no Google Maps e a gente não estava conseguindo bater. Daí o que a gente conseguiu fazer foi o próprio site da Anatel te coloca uma localização ali da BR, né, do quilômetro 290, e só que a gente teve que ele não te dá certinho aonde que é o local. Ele te diz que é perto de um posto e ficou nisso. Daí, para passar disso pro Google Maps, a gente teve que ir batendo assim, esquina. Não, tranquilo, isso, posto. mas, quer dizer, tranquilo não. Tu pode entregar ainda uma versão corrigida do teu trabalho, digamos, ou completa do teu trabalho, mas me dá dados, me coloca como tu tentou achar as coordenadas no Google Maps, porque em princípio se acha também, talvez seja alguma questão tipo de usar vírgula ou ponto no número das coordenadas, na latitude ou longitude, sei lá, eu quero tentar ver por que tu não está conseguindo achar a latitude e longitude também, tá? Mas pode postar. No momento que a gente acabou, acho que foi... vocês já postaram, já substituíram? Sim. Tá, então tá. Eu já postei, já tirei eu vou já olhar do e eu antigo faço rascunho e já passei já. Tá, eu vou olhar, eu faço algum comentário, qualquer coisa, senão a gente conversa semana que vem. Tá. Não, tudo bem, daí qualquer coisa o senhor me avisa. Cadê eu mudo de novo? Beleza. Bom. Mas então, acho que podemos ficar por aqui por hoje. Alguém quer fazer alguma outra pergunta, algum outro comentário? Senhor, eu tenho uma dúvida com relação à projeção do filtro passa-baixa, passa-banda, não sei qual seria o nome certo, para modulação SSB. Tu chegou a ver no fórum a resposta, porque a Mariana tinha perguntado da VSB. E eu fiz uma resposta meio malandra. Eu botei um link de um site, de um aplicativo, enfim, de um software de projeto de filtros. E o filtro é aquilo que eu comentei no início, aquele circuito RC ou RL. Tá? Agora, o que é a modulação SSB, o que é a modulação VSB? Vocês fazem uma modulação AM, simples, e depois, ou comportadora suprimida, e depois vocês projetam um filtro para selecionar, no caso da SSB, completinha uma das bandas e matar totalmente a outra banda, atenuar totalmente a outra banda. Tá? Na VSB é bem mais sofisticado, uma dificuldade bem grande, tem que atenuar um pouco uma das bandas e deixar passar um vestígio, uma parcela pequena a outra banda. Então, vocês podem até usar o mesmo filtro. Qual seria a diferença meio preguiçosa, meio malandra? Mas não é isso, é porque a dificuldade de projeto realmente é grande. Vocês podem fazer isso sem nenhum problema. É dizer, usando até o mesmo filtro, se tu diz que a tua banda está muito distante da portadora, o teu filtro não vai atenuar muito a banda superior, por exemplo, e a banda inferior vai estar na região que o filtro já atenua muito. Se no mesmo filtro tu diz que as tuas bandas laterais estão mais pertinho da portadora, o teu filtro não vai conseguir deixar passar inteira a banda superior, se for um filtro passa alta, e também não vai atenuar inteira a banda inferior. Então vai ser algo muito mais parecido com o filtro vestigial. No fórum tem um exemplo, até um cálculo feito num possível software. Depois, nas próximas semanas, a gente tenta estudar um pouco mais aprofundadamente os filtros, e aí a gente até procura outros softwares, outros aplicativos para o projeto, análise de filtros, e aí sim a gente pode fazer o mais correto, é dizer, não, eu quero projetar o meu filtro para esta banda lateral, para uma banda lateral de, sei lá, quero projetar o meu filtro para uma portadora de 1 MHz e uma banda lateral de 20 kHz.
E aí sim é um cálculo um pouco mais sofisticado. Não, o que eu fiz no exemplo foi o inverso. Peguei um filtro qualquer e digo, olha, este filtro com uma portadora de 100 MHz e uma banda lateral de 10, acho que é MHz, funciona como VSB. Funciona bastante parecido com o VSB, ou 20 MHz. Agora, se a minha portadora for de 50 MHz, que as minhas bandas laterais fiquem uma em 150 e outra em 250, a que está em 150 passa intacta e a que está em 50 está muito atenuada, aí tem cara de SSB. Dá uma olhada no fórum e tenta fazer aí pensando nisso tudo. Pode ser? É que, assim, senhor, eu já dei uma olhada lá no fórum e eu vi, sim, li o exemplo que o senhor passou para nós, e eu realmente não entendi. Por exemplo, ali no circuito que eu projetei, a minha portadora ela é de 100 kHz e a minha modulante ela é de 1 kHz. Então, quando eu consigo fazer a Aí tu modulação... precisaria, é isso que eu estou te dizendo, Caio, aí tu precisaria projetar um filtro de uma ordem muito grande e tal. Então, o que eu estou te sugerindo é que tu troques, que tu adaptes o teu modulador AM para uma portadora de 100 MHz e uma modulante não de 1 kHz, e sim de 50 MHz. Entendi, senhor, entendi. Vou tentar. Tá? Porque realmente não é que seja muito, muito, muito mais difícil, mas é um pouco mais difícil, e principalmente o filtro que tu vai precisar vai ser um filtro com 16 indutores e capacitores, vai ser um filtro enorme, aí vai ser bem mais chato e vai ter mais chance de dar algo errado. Cláudio, eu tô saindo aqui só para iniciar lá a outra, tá? E eu também preciso sair Até pelo mais. mesmo motivo. Até mais, Ricardo, obrigado. Certinho, senhor, obrigado, hein? Certo, pessoal, obrigado, pessoal. Qualquer coisa, peguem o grito, a gente combina uma conversa individual em algum momento, algum dos próximos dias, se alguém precisar, certo? Até mais. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Obrigada. Tchau, senhor, valeu.